Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, dia 7 de janeiro, estamos começando a reflexão da Palavra de Deus, Evangelho do Dia. Então, vamos para a Palavra de Deus. Evangelho desta quarta-feira se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante. Palavra de Deus dessa quarta-feira. Muito mesmo. Eu começaria pela última frase, desse evangelho. O coração deles estava endurecido. Poderia começar por ali. Justamente, vendo, percebendo aquele fato de não compreender nada pela dureza do coração. Bom, na cena em que Jesus caminha sobre as águas, estamos então diante da catequese sobre a fé. A passagem de hoje está logo depois daquela multiplicação que nós vimos ontem, a multiplicação dos pães, quando Jesus toma 5 pães e 2 peixes, a totalidade de 7, a perfeição, abençoa, dá graças e vai distribuindo aqueles pães para aquelas pessoas, a multidão que fica saciada. E como eu encerrava a reflexão de ontem dizendo, de barriga cheia, essas pessoas agora têm mais vigor para buscar Jesus de uma maneira mais espiritualizada. Então o Senhor ele queria saber se o milagre do pão havia contribuído ou não na edificação da fé dos discípulos. Era isso que ele queria entender. Esses homens têm fé ou não têm fé? Eles conseguiram ver um sinal ou eles não conseguiram ver um sinal? Por isso ele caminha sobre as águas. Os discípulos espantados ao verem aquilo. Como pode um homem caminhar sobre as águas? Mas não tinham visto o que ele tinha feito antes? Então eles chegam a pensar que Jesus caminhando sobre as águas era um fantasma. Ficam apavorados, ficam com medo, desesperados com aquilo que estava acontecendo, começam a gritar. Então Jesus, ele percebe justamente, eles não estão prontos. Eles não estão prontos, eles não sabem, eles não conhecem. Os discípulos ficam espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. É preciso, pois, perseverar na fé. A perseverança na fé. Justamente, eu até ousaria dizer, não é um único milagre, não é um único milagre que iria fazer isso, ou seja, fazer ou ter ou perceberem o fato somente da crença, da fé dos discípulos. Mas algo mais, eles deveriam ir mais adiante, senão ficariam, como nós podemos ficar também perdidos nessa dimensão própria da fé. Fazer um caminho com Jesus, fazer um itinerário, percorrer um caminho, é isso, diariamente, como ontem eu dizia, diariamente podermos ter essa experiência concreta com Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, deixando muito mais Cristo falar a nós do que nós falarmos, do que nós pensarmos, ficarmos com os nossos pensamentos, de começarmos a vermos certas coisas, como os discípulos viram, um fantasma.
né? A falta de fé causa isso. Não consigo ver uma realidade certa, não consigo ver a verdadeira realidade, não consigo perceber a presença de Deus na minha vida. Vejo coisas, mas não vejo Deus. Não vejo a presença significativa de Deus em minha vida. Não consigo perceber essa presença de Deus em minha vida. Então o fato agora é justamente percorrer o caminho com Jesus, fazer um caminho com Jesus, caminhar com Jesus, para que a nossa fé possa aumentar. Estamos no início de um ano ainda, logo a partir da semana que vem, nós vamos entrar no chamado tempo comum, que é uma escola, que nós fazemos com Jesus, porque nós vamos caminhando com Ele a partir da liturgia da palavra, nós vamos aprendendo com Ele e precisamos de um tempo. Precisamos de um tempo. Como os discípulos estavam no início ainda, conhecendo Jesus, eles precisaram de um tempo, mas precisaram fazer um caminho. Que nós também estejamos dispostos a percorrer um caminho para que a nossa fé, um caminho com Cristo, para que a nossa fé seja também aumentada. E que não fiquemos vendo fantasmas pelo caminho, que não fiquemos vendo fantasmas. Aqui, a barca, a situação terrível, algo que pode ser comentada, cansaço que surge durante a travessia, mar um pouco agitado, ventos contrários, tudo desfavorece, parece. Mas na presença de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Isso é muito importante nós termos também, entendermos isso também, tá bom? Tá dado o recado da palavra de Deus desse dia de hoje. Mais uma vez, claro, agradeço você que esteve conosco. E peço ao bom Deus que te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus. Espero por você amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.